Boa noite. Eu queria falar hoje sobre por que não acredito em relacionamentos felizes. Pera lá. Primeiro eu preciso esclarecer bem isso. O tema do nosso vídeo de hoje é provocativo, mas não tem a ver com a minha convicção pessoal. De fato, esse tema é nada mais que uma exposição ou uma tentativa retórica de chamar a atenção para um artigo que foi publicado no jornalismo alemão sobre algumas pessoas que estavam acionando o Estado para que este reconhecessem a eles o direito de casarem consigo mesmo. Você não viu errado não. Casarem consigo mesmo. Essa matéria me causou então várias elucubrações, de tal maneira que o desejo de falar um pouco sobre isso foi imediato. Porque, veja bem, parece estapafúrdio isso, né? Essa coisa de casar consigo mesmo. Parece que beira o ridículo, não é? Mas calma aí. Não vamos nos apressar em menoscabo desse tipo de desejo, porque ele, efetivamente, ele se ancora em princípios que, de fato, se estabelece a partir da completa desilusão quanto aos relacionamentos. As pessoas que desejam esse tipo de casamento estão profundissimamente desiludidas consigo mesmas. Mas não apenas isso. Também estão imbuídas de outro tipo de sentimentos que, na verdade, eu vou dizer daqui a pouco no vídeo. E, efetivamente, quando nós estivermos abordando essa temática, porque não acredito em relacionamentos felizes, entenda que eu estou fazendo um contraponto a quem pensa assim. Não sou eu que penso dessa forma, mas existem um número crescente, veja bem, assustadoramente crescente de indivíduos que efetivamente pensam assim. Muitos se escondendo na virtualidade, outros nos vícios, e aí vai, né? Então é importante nós tentarmos explicar, e essa é de fato a essência desse vídeo, tentar explicar os motivos que carreiam esse tipo de percepção da interação dos relacionamentos, que quebra essa nossa tendência epigenética de gregarismo, ou seja, nosso impulso a nutrirmos relações gregárias, né? Isso na modernidade líquida ou pós-modernidade tem sido quebrado constantemente. Então eu queria de fato tentar entender, explicar, enunciar de modo muito panorâmico, sem pretensão nenhuma a exaustão temática, abordar isso com vocês. Então, pensando exatamente nesse tipo de explicação, a primeira coisa que nós podemos dizer é que aqueles que não conseguem ser felizes, a não ser consigo mesmo, eles de fato vivem isso porque efetivamente eles ainda não superaram, ainda não se curaram de certas experiências desagradáveis, desastrosas ou pior, traumáticas. Esse tipo de atitude, esse tipo de desejo é
a expulsão, é a exteriorização efetiva de uma alma enferma, ou no mínimo em recuperação, está saindo da UTI. E esse tipo de alma doente está profundamente ferida, machucada, ressentida. A falta de cura, esse tipo de cura, é um represamento subjetivo, interiorizado, que mais cedo ou mais tarde se romperá em ressentimento, hostilidade, indiferença e fuga. Entendeu? Essa atitude de casar consigo mesmo, ou então, que é muito comum no Brasil, eu não lembro aqui no Brasil de ter uma notícia dessa, mas não obstante a não ter pessoas querendo casar consigo mesmas, nós temos pessoas fugindo das relações a pretexto de dizer que não tem como ser feliz, não sou feliz em relacionamento, eu nunca sou feliz em relacionamento nenhum, e as pessoas utilizam isso como mantra e como uma parede obstrutiva, represória, obstrutiva, como já disse, de qualquer tipo de interação válida. Porque essas pessoas, elas possuem interações inválidas, não válidas, insuficientes, frágeis, fluidas, precárias. E exatamente porque não se curaram. Então elas vivem em constante fuga, em constante processo de defesa, se protegendo o tempo todo, alguns, dependendo do nível intelectual, articulando princípios e teorias, incorporando ao seu patrimônio axiológico. Outros transitam dentro da passarela do emocional, do visceral, e aí vai. Mas ambas ações são ações efetivamente de autodefesa, né? É por isso que, de fato, nós temos essa marca na pós-modernidade ou modernidade líquida do fracasso. Eu acho que foi muito acertado aquela colocação de Pondé, Luiz Felipe Pondé, o filósofo, quando ele disse que, citando Bauman, que a pós-modernidade é uma consciência, antes de tudo, de um fracasso. E Bauman realmente trata disso, ele coloca assertivamente isso, que é a consciência de um fracasso. Mas para essa dificuldade inequívoca e inegável das relações, é preciso ter o que Buber disse, Martin Buber: precisamos aprender a gestar os maus encontros, né? Porque ninguém está livre dos maus encontros, mas o fato de que as relações estão periclitantes, fracassadas em descalabro na pós-modernidade, não é no mesmo fôlego dizer que ninguém pode experimentar um relacionamento feliz. Claro que quando eu digo feliz, eu estou dizendo feliz relativamente, né? Porque todos somos felizes ou infelizes relativamente, né? Não tem uma felicidade absoluta, nem tão pouco, muito buscada utopicamente, mas não tem, e nem também tão pouco uma infelicidade em absoluto, né? Relativamente. Bem, segunda explicação para esse tipo de atitude, né, para esse tipo de concepção e de desejo de não acreditar em relacionamentos que podem ser bons, que podem ser agradáveis, suficientes e tal. A segunda explicação, a primeira delas é que essas pessoas que falam isso, a maioria delas realmente estão ainda enfermas, não superaram certos encontros. Bom, a segunda explicação é o utopismo relacional. Calma. O que é que eu quero dizer com utopismo relacional? O utopismo relacional é a concepção da utopia transplantada para as relações.
Existem pessoas que não conseguem uma relação feliz por conta da forma que enxergam os relacionamentos, marcados indelevelmente por fantasias e expectativas irrealizáveis. Elas nunca conseguem se relacionar com o outro, elas estão com o outro, mas não se relacionam com o outro imediato. Elas se relacionam com o outro remoto, sempre em busca de uma miragem. As relações por elas aspiradas são miragens, são utópicas. E por conta de nunca achar essa relação estereotipada, condicionada pelas cores da fantasia psicológica, por não encontrar isso, ela imprime, ela produz um valor que é um princípio, que é: não há possibilidade de se ter bons relacionamentos. É impossível ser feliz nas relações. Então esse valor, ele é incorporado ao patrimônio valorativo e vai condicionar, vai funcionar como um eixo interpretativo, midiático para com a realidade social, interativa e enfim. Paul Tournier fala sobre essa tendência que temos de gerar princípios, valores artificiais. Diz ele: assim como se pode pôr os valores entre parênteses, acho interessante isso, se pode fabricar os próprios valores. Bingo! É isso que acontece, né? Muitos estão fabricando de modo equivocado falsos valores, né? E acabam que se relacionam com uma fantasmagoria. Bom, a terceira explicação para essas pessoas que não conseguem, que advogam que não há possibilidade de ser feliz em um relacionamento, e que por isso muitas delas são solitárias ou solteiros convictos, que eu não sei o que é isso, não sei que espectro é esse de solteiro convicto, talvez solteiro frustrado, solteiro em fuga, solteiro se autoprotegendo, mas solteiro convicto é um negócio que eu não consigo imaginar bem, entender, compreender. Bom, então a terceira explicação para esse tipo de atitude a primeira eu falei claramente, né, que são pessoas que não se curaram ainda. Lá no futuro, quando se cicatrizar a ferida, se curar, vão sim buscar buscar uma relação para tentar ser feliz, relativamente. Mas a segunda é o utopismo, esse é mais perigoso. Perceber que eu estou partindo do mais fácil, explicar pessoas que se ferem. Quem é que não já se feriu em relacionamentos? Quem é que já não teve um mau encontro? Não é verdade? Bom, mas o utopismo relacional já é mais perigoso, porque tem a ver com uma maneira de conceber a realidade entranhada, cristalizada dentro do sistema valorativo. Então aí já é mais perigoso e mais difícil de ser transvalorado, né? Então assim, bom, a terceira explicação para esse tipo de atitude, ela adentra o terreno nebuloso da psicopatologia, que é o narcisismo patológico. Por que eu qualifiquei o narcisismo? Porque todos nós temos o que Freud vai falar de narcisismo primário. E o narcisismo primário é necessário na infância para que, de fato, o indivíduo possa consolidar o ideal do eu. Talvez um dia eu fale sobre isso. A ausência a lesão que amputa ou que compromete esse tipo de narcisismo primário pode gerar pessoas com baixa autoestima e aí outras questões dessa natureza. Agora,
o narcisismo secundário, o narcisismo que foi patologizado nessa transição defeituosa do narcisismo primário para o ideário do eu, no estádio de espelho, como dizia Lacan. Esse tipo de narcisismo primário que marca a nossa era, nós vivemos a era do narcisismo, né? É uma era marcada por atitudes, concepções de existência eminentemente narcísicas. Então, esse tipo de narcisismo ele é altamente nocivo, prejudicial, e é esse narcisismo que faz com que essas pessoas tenham essa atitude estranha, minimamente, para não falar excêntrica, de casar consigo mesmo, querer que o Estado reconheça que esse casamento solipsista, individual, autocentrado, é legítimo, né? Eu não sei nem o que deu isso aí. Eu acho que o Estado não entrou nessa, mas o que eu quero entender é esse princípio amalucado, que é de fato produto de uma concepção, eu vou mais longe, de uma cultura do narcisismo. Escute, nós temos uma cultura do narcisismo. E, olha, não é só eu que estou dizendo isso não. Tem um americano chamado Christopher Lasch. Ele escreveu um livro de vulto chamado A Cultura do Narcisismo. São 3 volumes. Cultura do Narcisismo. E ele vai destacar esse narcisismo, né? Essa cultura narcísica, solipsista, que enxerga a relação, a vida e as interações, os relacionamentos monoliticamente, importando-se com a única pessoa, que é ela mesma. Aí você consegue já se situar nesse fluxo tão marcante em nossa época, não é isso? Quantas loucuras estão sendo feitas por conta disso, né? Cara, esse narcisismo terrível. Pondé, ele vai dizer que a cultura do narcisismo é um tipo de comportamento onde as pessoas não investem em nada a não ser elas mesmas. E aí, a forma como o indivíduo gasta seu dinheiro, como ele no tipo de cruzada moral, estética, que ele se envereda, a forma como ele lida com o outro, tudo isso vai denunciar esse narcisismo presente na sociedade, apresentando pessoas mimadas e efetivamente egocêntricas, autocentradas, que norteiam todos os aspectos de seu existir, não na equação existir com, mas sim existir para si mesmo. Para si mesmo, né? Infelizmente. Eu vou mais longe. Essa cultura na modernidade, o narcisismo e essas atitudes narcísicas do moderno, ela assume feições antissociais, transigindo muito de perto com a sociopatia, feições que não conseguem lidar com a alteridade. Por isso nós temos tantos conflitos nas relações. É por isso que nós temos tanta violência, tanta animosidade, tanta truculência, tanta beligerância.
Pessoas que parecem que estão em luta, em briga com o mundo, não são apaziguadas dentro da alma. Para mim, a metáfora é o ciclope, com um único olho, só tem um único olhar na relação, não consegue respeitar o diferente. São pessoas que dentro do relacionamento querem que o outro seja exatamente do jeito que ele quer, então ele não consegue lidar com as diferenças da identidade peculiar e pessoal do outro. Então ele não quer um outro inteiro, então ele precisa que o outro seja quebrado, ele precisa que o outro seja vergado, que o outro seja comprometido para deixar de ser eu, para que seja apenas uma extensão, um apêndice, para que ele possa manipular e colocar do jeito que quer, não respeita a idiosincrasia alheia, quer alguém estereotipado e determinado pela sua própria visão unilateral, solipsista, esquizofrenizada do mundo. Essas pessoas realmente não vão encontrar relacionamentos que sejam minimamente felizes. De fato, não tem como. Concebendo a vida, os relacionamentos dessa forma, com certeza não há como acreditar em relacionamento feliz. Não é verdade? Valeu, tchau.